Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo reflexivo no canal Espírita Cristão. Uma alegria poder partilhar esse conteúdo com vocês. É sobre isso que vamos conversar hoje. Quando eu contatei a doutrina espírita, primeiro lendo uma obra psicografada por Chico Xavier, o livro Coragem, do Espírito Emmanuel, eu era muito jovem. Eu me recordo um livro de mensagens, adolescente ainda, que toda tarde eu ficava na varanda da casa de meus pais, lendo aquelas páginas que balsamizavam o meu ser. Mas eu não possuía ainda o bisturi intelectual, racional, avançado, mais desenvolvido, para decodificar a beleza, a profundidade e a importância daquele conteúdo. O tempo seguiu, entrei na faculdade, quando um amigo muito querido, que era evangélico, chegou para mim e disse: olha, eu estou lendo uma obra singular, o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E eu disse: mas é espiritismo, você é evangélico? E ele disse: sim, eu estou lendo, estou amando a obra. Falei: quando você terminar, me passe. Eu já trazia na minha alma registros de meu pai falando do grande médium mineiro Chico Xavier. Meu pai contava casos de Chico e depois eu contatei o livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, e aquilo planificou o meu ser. Mas foi na faculdade, quando esse amigo me emprestou o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Ali eu tive o encontro da minha vida com o Espiritismo e com o mais extraordinário e poderoso conteúdo de transformação pessoal. E na medida que eu fui lendo, já tinha visitado muitas igrejas, respeitamos todas as religiões, minha mãe era católica, e eu pensava, eu tinha muitas dúvidas, conversava com padres, com pastores, com religiosos no geral, mas muitas perguntas eram respondidas assim: isso é um mistério de Deus, né? Por que fulano nasceu assim? Por que crianças sofrem? Por que crianças têm câncer? Por que crianças nascem com câncer? Por que tantos morrem? Por que tantos na África passando fome? Por quê? Por quê? Por quê? E as respostas dos religiosos eram mistério de Deus. As respostas eram sempre assim. Um dia eu vi até uma criança perguntando, se está no YouTube, ao Papa Francisco, isso mais recentemente, por que que as crianças filipinas sofrem? E o Papa foi muito sincero, muito verdadeiro, como ele é, né? Ele disse: essa é a única pergunta para a qual a igreja não tem a resposta. Então eu fui contatando as religiões e muitas perguntas ficavam de fato sem respostas. Mas quando eu li O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, já que lendo a obra Coragem, de Chico Xavier, eu não tinha maturidade para penetrar no conteúdo básico e essencial daquela obra, equacionando os grandes enigmas existenciais, foi com a obra de Kardec e eu na faculdade que eu tive um impacto. Porque O Céu e o Inferno é um livro que Kardec compara a doutrina espírita com as teologias católica, evangélica, protestante. E ali eu vi que eu estava diante do mais poderoso conteúdo transformador de vidas. Um conteúdo que acreditamos ser o principal roteiro para a criatura humana. Não estou falando de movimento espírita, estou falando de doutrina espírita, de conhecimento espírita, que acredito eu será o grande conteúdo do terceiro milênio. Porque na medida que as consciências forem desenvolvendo, encontrarão nesse roteiro, seguindo ou não as suas próprias religiões, porque Leon Denis chega a dizer que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Então, esse conhecimento vai penetrar não só as religiões, mas as academias, todos os quadrantes da vida terrestre, porque é um conteúdo iluminativo poderoso. É um conteúdo que nos faz entender que a morte não existe. A morte,
o maior enigma, o maior tabu da criatura humana, a morte. O Espiritismo sepultou a morte. Jesus venceu-a e o Espiritismo sepultou-a. O sentido da vida terrestre, o sentido das dificuldades, das dores, dos desafios, dos problemas, as diferenças sociais, como são explicadas? Porque a lei de causa e efeito, explicando tudo que nós contemplamos na Terra, tudo que nos parece injustiça, por que uns têm tanto, outros não têm nada, uns são tão bonitos, outros tão feios, uns tão saudáveis, outros doentes. Essa disparidade na sociedade humana, o Espiritismo tem chaves específicas para abrir a porta do entendimento. Como Chico Xavier dizia, o Espiritismo, a maior bênção do Espiritismo é a bênção do entendimento. Tanta gente deprimida, tanta gente que adentra a porta até do suicídio, porque falta uma ampliação da consciência, da visão. O que nos falta é visão. Eu falo que a prece, uma das preces mais lindas do Evangelho, não é uma prece, é aquela fala de Bartimeu, o cego, dizendo a Jesus, quando Jesus pergunta a Bartimeu, o que queres que eu faça? Ele diga, Senhor, que eu possa ver. Ver no sentido aqui não físico que eu coloco, ver no sentido espiritual. O que nos falta é visão. E o Espiritismo desvela a verdade, nos apresenta o roteiro seguro, sem os mitos, sem as alegorias religiosas, sem as míticas presentes nas religiões. Como Jesus prometeu, está no Evangelho de João, nos capítulos 14 e 16, quando ele falou sobre o Consolador. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Santo Espírito, o Paracleto, o advogado, o conselheiro, ele relembrará tudo o que eu disse e dirá novas coisas. E no capítulo 16 do Evangelho de João, ele fala, o Consolador. Eu vos enviarei um outro Consolador, que não vos falará por alegorias, os mitos, os símbolos, as metáforas, mas falará diretamente a respeito do Pai. É o que o Espiritismo faz. Ele explica cientificamente, filosoficamente, todos esses grandes enigmas que para as religiões muitas vezes são inexplicáveis. Então nós estamos, meus irmãos espíritas e simpatizantes, com o mais poderoso e extraordinário conteúdo transformador de vidas. O conteúdo libertador, como disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que nos é apresentada, a existência de Deus, o Deus amoroso e justo, a imortalidade da alma, a mediunidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a reforma íntima, como propõe o Evangelho, como epicentro da transformação humana para melhor, e o encontro ou a construção da verdadeira felicidade. Esse é o conteúdo que nós temos em nossas mãos. O conteúdo espírita, sem proselitismo, ninguém precisa deixar a sua religião, porque esse conteúdo iluminará, acreditamos nós, todas as religiões. Há padres, há pastores que já conhecem, naturalmente, há aqueles que contestam. Segundo o professor José Richards, querido amigo, autor do livro A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, e a face dos livros, e a face oculta das religiões, 50% dos irmãos católicos já são reencarnacionistas. 20% dos irmãos batistas nos Estados Unidos também são reencarnacionistas. Então, esse conteúdo que o Espiritismo apresenta de forma racional alcançará a mentalidade, a consciência planetária, formatando a humanidade do terceiro milênio em novas bases de harmonia, de equilíbrio, de sabedoria e de felicidade. Esse conteúdo eu conto com você, amigo, amiga que aqui está, porque agora você tem uma possibilidade de nos apoiar na ampliação dessa divulgação. Porque agora temos aí na descrição do vídeo, apoie, seja um apoiador, um valor mínimo irrisório que não fará diferença para você, mas que para nós fará muita diferença. Olha aí na descrição, é um valor muito pequeno. E já temos pessoas nos ajudando, colaborando conosco.
a companheira Fânia Chambela Faria, muito obrigado, nossa apoiadora. O nosso querido irmão Isaías Lobulanes. Ô Isaías, que bom amigo pelo seu apoio. E você sempre apoiando também, comentando os vídeos com textos belíssimos e ricos. Você tem que participar do canal também, você tem muito conteúdo. E a nossa querida Milaime Moreira de Souza, que é uma das colunistas. Milaime, que em breve terá aqui no canal um quadro Dica de Português. Ela é professora de português, enriquecendo ainda mais o nosso canal. Os nossos 3 primeiros apoiadores, ajude a gente. Valor mínimo de R$3 você auxilia o canal a expandir, porque nós temos um projeto e precisamos amplificá-lo para levar essa mensagem a mais consciências e a mais corações. Conto com o seu apoio, faça agora, nos ajude aí. E muita paz. Compartilhe este vídeo, a corrente do bem, com pelo menos uma pessoa. Você estará nos ajudando e ajudando muita gente, saindo das portas do suicídio, vencendo a depressão, naturalmente, com a ajuda também médica, psicológica, mas a doutrina cura as causas das nossas dores. Muita paz.